Aula de hoje, 2/6. Então, a gente já falou sobre comunicação empresarial, já falou sobre negociação empresarial, terminamos negociação empresarial. Até gostaria de perguntar se alguém ficou com alguma dúvida com relação ao Smart Drive ou com relação ao processo de melhoria contínua do negociador. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente retorna esses slides, senão a gente segue. Tá? Podemos entrar em processo decisório, então. A gente falou até alguma coisa na aula passada, mas agora a gente vai entrar a fundo nesse assunto, tá certo? Podemos? Ou vocês estão com alguma dúvida que vocês queiram tirar ainda do processo anterior? Então, vamos lá. Processo decisório, né? A gente já começou a falar. Eu sei que você provavelmente já viu isso ao longo do seu curso. 2, talvez 3 disciplinas tenham falado sobre processo decisório, sobre processo de tomada de decisão, sobre gestor, sobre sistema, né? Então, algumas coisas você vai relembrar, mas eu tenho certeza que alguma coisa também você vai aprender de novo, que é uma coisa mais específica da nossa disciplina, porque ela tem, como você já deve ter percebido, a gente falou sobre comunicação, integrou a parte de comunicação, a parte de negociação. E agora está falando de processo decisório, vamos integrar a parte. Boa noite, Igor. Vamos integrar a parte de comunicação e a parte também de negociação ao processo decisório da empresa. Tá? Então, as empresas precisam muito da comunicação e também da negociação. Como você já sabe, né, minha experiência pessoal, eu fui gestor durante bastante tempo, né, numa empresa, e como gestor, eu usava muito do que eu conhecia em negociação. Por quê? Porque você tem que negociar com os teus superiores, com o pessoal que está em cima de você, com os teus colegas, com os seus laterais, com outros gerentes de divisão eu tinha que negociar, e também, principalmente, tinha que negociar com as equipes, com os funcionários que trabalhavam abaixo de mim. Né? Por quê? Porque a gente hoje vive, não mais, né? Antigamente no passado, o chefe sabe, o chefe mandava, né? O chefe falou, a chuva parou. O pessoal brincava assim, até tinha uma frase que dizia assim. Hoje em dia não é mais assim. A gente até, quando a gente começou as nossas aulas, você lembra que eu trouxe um exemplo num slide, que era o exemplo de uma série dos anos 60, aquela série de Star Trek, onde você tinha o Capitão Kirk, né, que era o cara assim, que era muito esperto, era muito inteligente, mas era um cara que tinha feeling, né? Então ele falava, vamos para lá, porque eu acho que para lá é melhor. E aí você vai dizer, é série de televisão, mas não, mas a série de televisão ela estava representando como era nas empresas, muitas vezes. Porque a empresa, você tinha lá o chefe, e o chefe não errava, né? O chefe se enganava, o chefe não errava, né? E você tinha os funcionários que o chefe falava, vamos fazer X, todo mundo fazia e ninguém discutia. O que acontece? Os tempos mudaram, as pessoas têm acesso à informação, né? Você tem acesso a uma quantidade de informação enorme, tem uma vivência, tem uma cultura, né? Tem toda uma bagagem junto com você, e aquele negócio que não deve ser desprezada pelo seu chefe, pela sua equipe. Então, a ideia é que as decisões tenham um cunho mais participativo. É claro que nem toda decisão pode ser participativa. Às vezes a decisão tem que ser tomada rápido, às vezes a decisão tem uma responsabilidade muito grande, né? E aí isso vai recair na mão de quem realmente ganha para isso, vamos dizer assim. Mas a ideia é ouvir todos, é você tentar ouvir a opinião de várias pessoas para você ter várias visões e poder tomar a sua decisão, né? Uma das coisas mais importantes para você num processo decisório é a informação. Por quê? Porque com a informação você pode tomar uma decisão mais próxima da correta, mais próxima do que seria a melhor decisão para aquela situação. Lembrando que, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que arcar, né, com o ônus da decisão, ou seja, você pode se dar muito bem, e aí você ganha palminha e um tapa nas costas, ou pode se dar muito mal na sua decisão, e aquele gerar um problema para a empresa, um prejuízo, e muitas vezes até a pessoa perder a comissão, ser demitida, porque tomou uma decisão errada. Né? Comentei com vocês que eu tive um chefe, né, que tomou uma decisão errada. Eu tive um gerente, que antes de eu ser gerente de divisão, eu era de uma equipe, e ele tomou uma decisão de fazer um levantamento para uma outra área. E ao fazer esse levantamento, eu comentei isso com vocês, ao fazer esse levantamento, ele levou para outra área e a outra área se chateou por questões políticas e também por questões técnicas, porque ele não considerou uma série de coisas. Foi meio que você está querendo ensinar o padre a rezar a missa, foi mais ou menos assim, entendeu? Porque
quando ele levou a pessoa lá, ficou com os brios, né, feridos, porque, na verdade, ele queria ajudar, estava na melhor das boas intenções, mas aquilo foi mal visto pela outra área, inclusive pelo diretor da outra área. Ele fez a apresentação para o diretor não gostou, a equipe dele falou muito mal, e ele acabou sendo prejudicado por causa de uma decisão errada, de fazer um levantamento para uma outra área para tentar ajudar, só que a outra área não tinha pedido, né? Então, às vezes, a gente toma decisões e essas decisões têm um preço, e às vezes um preço alto. No caso, essa decisão teve um preço alto para esse rapaz, que era meu chefe, que acabou numa agência, saiu de lá, trabalhando na direção geral, ele também, e ele saiu de lá e acabou numa agência, né? Isso porque ele conhecia alguém. Se não conhecesse alguém, ele ia acabar sem comissão nenhuma, e a comissão é quase, às vezes, 2, 3 vezes o salário da pessoa. Então, quer dizer, e foi fruto de uma decisão. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa de dados, de ferramentas, de critérios, né, de como decidir e como decidir bem. É claro que toda decisão está sujeita a um erro. O processo decisório nada mais é, para a gente resumir, do que uma escolha. Eu tenho que decidir para onde eu vou. Né? Então, você chega e aí, frente a uma situação que pode ser uma oportunidade, pode ser uma ameaça, pode ser um problema, aí o que eu tenho? Normalmente tenho 2 decisões fáceis. Uma é não fazer nada, já é uma decisão, e a outra é seguir um caminho ou seguir uma alternativa, ou copiar a alternativa de outra empresa, etc. Claro que adaptando para a minha realidade. Ou então até fazer um estudo realmente, e aí chegar a uma opção, ou várias opções, e aí escolher a melhor dessas opções. Para escolher essas opções, eu posso fazer uso de ferramentas. Né? Eu posso fazer uso de várias ferramentas que a gente vai abordar aqui, diversas ferramentas, inclusive algumas que eu gosto mais e outras que eu gosto menos. Por que eu gosto menos? Porque algumas ferramentas, como toda decisão, ela tem um quê de subjetividade, ela não é completamente técnica, ou seja, existe uma escolha, uma decisão, e nessas horas, quando você tem uma escolha, uma decisão, ou você pode envezar de alguma forma uma ferramenta, a ideia é que não tem apenas a sua visão, mas tem a visão de várias pessoas. Eu estou dando um preâmbulo, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso, mas a ideia que você entenda é que o processo decisório, né, é uma parte da empresa, uma parte importante da empresa, e ela precisa receber informações e ter critérios para você tomar as melhores decisões possíveis. Eu sei que esse início provavelmente você já deve ter visto. Fica calmo que daqui a pouco a gente começa a colocar coisas novas. Tá? Para decidir, faz necessário ter informações certas no momento certo. A gente já comentou isso. Né? Primeiro, primordial que você tenha a informação correta, no momento correto, para você tomar uma decisão. E depois que você toma a decisão, o que você faz? Você joga a informação fora? Não. Você guarda essa informação até para justificar a decisão que você tomou. E onde você guarda? Num lugar seguro. Né? Então, aqui, nesse gráfico, para você não esquecer, eu, inclusive, coloquei até um texto, né? Você tem que saber que informação você precisa, como você vai obter essa informação, ou seja, o canal, a fonte dessa informação. Né? Você vai administrar essa informação, ou seja, vai ter o uso dessa informação, como é que você vai usar. Você pode usar corretamente ou usar incorretamente a informação. E, finalmente, você vai guardar essa informação de uma forma segura dentro de um banco de dados, de forma a você não... Às vezes, é uma decisão da empresa, mas, ao expor aquela informação, você pode, um concorrente ou alguém, tomar uma decisão parecida com a sua. Então, o ideal é que a informação que você usou para uma decisão esteja guardada para você justificar essa decisão e também para você não ter, de repente, copiarem a tua estratégia ou alguma coisa específica da empresa. Tá? Então, ou seja, existe um ciclo da informação que tem que ser previsto dentro da empresa. E esse ciclo da informação é uma preocupação também dos gestores da empresa. Mas aí você vai perguntar, tá bom, professor, mas o que é uma decisão mesmo? Alguns já sabem, né? A decisão é uma escolha racional dentre as alternativas disponíveis. Então, você tem que ter mais de uma alternativa para ser uma decisão. Entende? De um curso de ação que se faz presente, tem gente que chama o curso de ação de estratégia. Tá? Um curso de ação estratégica que faz presente em todos os níveis da organização, seja no nível estratégico, seja no nível gerencial, ou seja no nível operacional. O gerencial aqui você pode entender como tático, né? Que é que perfaz mais de um lugar dentro da organização. Identificar e selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico ou extrair vantagem de uma oportunidade. Então, normalmente, uma decisão está ligada a 3 fatores. Né?
apareceu um problema e você tem que tomar uma decisão para resolver esse problema, ou para evitar que o problema continue, tá? Apareceu uma ameaça e você tem que arrumar uma forma de se proteger daquela ameaça, ou simplesmente não fazer nada e a ameaça causar o estrago, tá? Ou então, tá? Você aparece uma oportunidade e você vai optar se você deseja, a empresa deseja aproveitar aquela oportunidade ou simplesmente deixar a oportunidade passar, que também é uma decisão. Às vezes, né, você pode pensar assim, o gasto como oportunidade, às vezes, invalida a empresa. Vou dar um exemplo pessoal meu. Não sei se eu acho que eu já comentei nessa turma, né? Mas eu comentei com vocês que o meu terceiro emprego na vida, né, eu fui ser estagiário de informática, acho que eu já comentei com vocês. Na época, eu fazia teclado para processamento de dados, fui ser estagiário de informática. Depois, eu entrei para um banco privado, né, um banco particular, e aí trabalhei nesse banco 8 meses e recebi uma proposta para ser programador de uma empresa em Curitiba e trabalhar com educação à distância, numa época, né, de computador de 8 bits. Era uma coisa bem assim inovadora para a época. Tá? E eu programava, fazia um programa, e dentro desse programa os professores colocavam o material deles, né, e aí tinha recurso de desenho animado, uma série de coisas. E aí isso foi na década de 80, para você ver como é que é antigo essa história. E aí o que acontecia? Final da década de 80. Aí a gente fazia isso, e aí o dono da empresa, né, ele era o dono e tinha um outro sócio, ele teve uma ideia brilhante, que era usar aquela vamos dizer, a produção que fazia aulas para fazer propagandas em shoppings. E aí, na época, em Curitiba, tinha 2 shoppings famosos lá, grandes, bem grandes. E aí ele conversou, os caras gostaram da ideia, e ele, a partir daí, fez um investimento. Você vou aproveitar essa oportunidade. Ele teve a ideia, levou para o shopping falou que gostou. E aí ele faz um investimento enorme, compra uma série de monitores, compra uma série de aparelhos, faz totem, gasta o que a empresa tinha e o que a empresa não tinha, se endivida, né? Com essa outra ideia que fugia do dia a dia da empresa, né? Que era educação, né? À distância. E aí ele fez esse troço todo, e aí, ao fazer isso, né, os shoppings, quando viram o preço que ele quis cobrar, os shoppings deram para trás e falaram, não, a gente não vai fazer isso agora, que tinha outras demandas, né, que tinha uma crise na época, uma série de coisas. E aí os shoppings deram para trás, que a gente chama, né, ou seja, resolveram não aceitar. E aí ele teve um prejuízo enorme e a empresa quebrou. Eu acho que eu comentei com vocês, a empresa quebrou, eu tive que procurar emprego. Aí procurei emprego numa multinacional, né, e etc. E depois que tinha feito concurso daquela empresa que eu trabalhava, né, da organização que eu trabalhava, e aí passei. Mas só para você ver que uma decisão da empresa, claro que a decisão envolvia um curso de ação de coisas, mas uma decisão foi responsável por acabar com uma empresa. E uma empresa que estava indo bem na atividade dela, ela estava indo bem, fazendo o que ela fazia, que era parte de educação, ela estava indo muito bem, obrigado. Só que ele teve uma ideia para ter uma outra fonte de renda e acabou essa ideia mexendo estrategicamente com a empresa, porque ele desviou os funcionários para fazer, vários funcionários para fazer aquilo e começou a trabalhar naquilo antes até dos equipamentos chegarem. E aí, quando chegaram os equipamentos, chegou tudo pronto. Aí os clientes, só tinham 2 clientes grandes lá na cidade na época. Não queremos não. E aí o investimento e tudo foi para água abaixo. E, é claro, deixaram de pegar alguns serviços, né, para poder fazer deixaram de pegar os serviços. Ou seja, teve uma ideia e essa ideia levou a empresa, a pouco tempo depois, quebrar, a ser fechar as portas, né? E aí não pagou funcionário, aconteceu uma série de coisas. Então, uma decisão, e é isso que eu uso, é uma empresa pequena, mas para você entender que o poder de uma decisão, a decisão pode levar uma empresa ao sucesso ou pode levar a empresa ao fracasso, como aconteceu, né, com essa empresa que eu trabalhei. E aí, para você ver, não foi só eu, outros funcionários, né, ficaram, né, o que a gente vai fazer? E no meu caso era mais simples, eu era bem novo, então não tinha, né, família, não tinha nada, mas para muita gente foi muito sério. Então, e tudo fruto de uma decisão da pessoa, ou seja, do tomador de decisão da empresa. Ele tomou uma decisão, a decisão foi, literalmente, a gente pode dizer, fatal para a empresa. Então, só que a decisão é uma coisa que está junto com a gente. Você tem que decidir quando você vai escovar o dente, né? Quando você vai tomar banho, quando você vai voltar a dormir,
se você vai sair para algum lugar, agora você não pode, né? Mas quando você puder, se você vai sair para algum lugar, ou seja, todas as decisões, durante o dia você tem várias decisões. E, às vezes, você tem decisões pequenas, né? Muito pequenas. Às vezes, você tem decisões grandes, por exemplo, como a minha, né? Eu recebi um convite, eu podia ter dito, não, vou ficar do jeito que está, e eu resolvi sair da minha cidade, eu morava, né, eu tinha, vamos dizer, casa gratuita, fui morar num lugar, tinha que pagar aluguel, tinha que me virar para comer, uma série de coisas que eu não precisava nada disso, e foi uma aventura para mim, e foi uma aventura que acabou sendo mal sucedida, mas é claro, a gente aprende, né? Por causa disso eu aprendi uma série de coisas. Eu diria, né, eu brinco, né, que tem aquela frase do Heráclito, que eu gosto muito, que diz que quando a gente atravessa um rio, né, a gente atravessa o rio, tem a água, tem tudo, mas quando a gente vai atravessar de novo, né, não é a mesma água e a pessoa que está atravessando não é a mesma pessoa. Então, tem aquilo ali, ou seja, todas as experiências que a gente tem faz a gente, de alguma forma, crescer, desde que a gente se propõe a aprender com a experiência e não ficar irritado com ela, né? Então, ao dirigir, ao vestir, ao almoçar, o que almoçar, são decisões do dia a dia. E assim como você, pessoa física, tem decisão, as empresas também têm decisões que elas têm que tomar. A decisão ocorre sempre quando a gente se depara, né, com mais de uma opção para fazer alguma coisa. Então, você está em frente eu vou ficar em casa, eu vou ficar dormindo, eu vou ver televisão, eu vou estudar, eu vou assistir aula, o que eu vou fazer, né? E aí vem aquela decisão e aí você escolhe, dentre várias alternativas, a melhor alternativa que você acha, mas a partir de um critério. Às vezes o seu critério pode ser, eu gosto mais disso, né? O critério a nível pessoal, como a perda vai ser pequena, deixei de fazer alguma coisa que eu podia ter feito. Às vezes você se arrepende, fica chateado, mas não é uma perda tão grande. Você perdeu, para mim, o maior recurso que o ser humano tem, que é tempo, né? Quando a gente perder tempo, para mim, é a pior coisa que existe, porque dinheiro a gente corre atrás, né? Tudo a gente consegue repor, mas o tempo a gente não consegue repor. A gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? Não sabe. Poxa, professor, você hoje está meio filosófico, meio fatalista, né? Não, não é isso. Eu só estou dizendo para você que, assim como nós, as empresas também, é um recurso muito importante para a empresa é o tempo. O tempo que você gasta fazendo determinada coisa, você deixa de fazer outra coisa, né? E às vezes você pensa assim, às vezes uma ideia que parecia brilhante acaba não sendo. Vou dar um outro exemplo de decisão ruim. Eu trabalhava numa empresa, né? Eu comentei com você, e de repente um gestor lá e quis implantar o sistema, e a empresa tinha uma abrangência a nível Brasil, a nível até mundial, e aí esse gestor resolveu, vou implantar um sistema base, né? Que todo funcionário precisava, e aí ele implanta esse sistema a nível Brasil, todas as dependências, e é claro, você tem internet diferente, né? Você tem largura de banda diferente, você tem uma série de aspectos, tem quantidade de funcionários diferentes, você tem uma série de aspectos, né, que talvez não tenha sido colocada no lápis. E aí o que aconteceu? Quando implantou, foi um caos. Foi uma decisão muito ruim, esse gestor acabou perdendo a comissão também, por causa de uma ideia ruim que ele sustentou. E aí, inclusive, quando aconteceu o problema, em vez de ele assumir, não, eu errei, não vou errar mais, ele ficou batendo na mesma tecla, o que foi muito pior. Tem isso também. Quando você toma uma decisão e você descobre que aquela decisão não foi a melhor, não foi acertada, o ideal é que você volte atrás, né, e desfaça. Só que é difícil, né, porque as pessoas têm orgulho, as pessoas têm vaidade, né? Então é muito difícil uma pessoa assumir um erro, principalmente um erro que custou um valor para a empresa. É muito difícil a pessoa assumir e voltar atrás. A gente até deu exemplos, né? Eu falei aquele exemplo da exploração de petróleo em águas profundas, comentei isso com vocês. E o que acontece, né, pessoal? Toda vez que a gente errou, abaixa a cabeça e volta atrás, o prejuízo é menor. Quando a gente insiste em determinado curso de ação, aí, mas eu sou persistente, mas às vezes a persistência demais deixa de ser persistência e passa a ser prejudicial a você e a tua empresa, tá? Falando um pouquinho sobre decisão é uma escolha entre diferentes alternativas ou diferentes possibilidades. Às vezes, né, você tem alternativa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer A, eu vou fazer B, ou possibilidade. Eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, mas é claro, eu tenho que analisar. E aí, nessa hora de analisar, você tem várias formas de analisar. A ideia aqui, pessoal, você vai ver várias ferramentas, algumas você já deve ter visto em processos ou em projetos, tá? Outras você provavelmente nunca viu, que são bem específicas dessa parte de decisão, e várias empresas, principalmente multinacionais, né,
exterior, algumas empresas também aqui do Brasil utilizam esses processos de decisão. E a ideia do processo de decisão, em primeira mão, é que você tome a melhor decisão. Em segunda mão, é que aquele processo também justifique a decisão que você tomou. Não vai ser uma coisa de achismo, de eu achei melhor a gente ir por ali, né? Bola de cristal, mas é algo que você usou um princípio, usou uma ferramenta, e aí chegou a essa conclusão. E, é claro, você tem toda essa justificativa, até se der errado, você vai poder justificar para os seus superiores, ou até se a empresa for sua, vai justificar e vai anotar essa decisão para nunca mais cometer esse erro novamente, né? Então, isso tudo, né, às vezes a gente pensa muito, vou trabalhar, estou subordinado, mas às vezes a empresa é sua. E aí, quando você comete um erro, tudo bem, Vitor, sem problema, vamos lá. E aí, quando você comete um erro, né, o que acontece? Você comete um erro, e aí esse erro gera um prejuízo enorme para você, um prejuízo enorme para a tua empresa. Ela simplesmente, esse erro pode, né, às vezes, até invalidar, quebrar o negócio. Tá? Como eu já falei para você, dei um exemplo que aconteceu na minha vida, um exemplo que eu vi de perto. A empresa tinha poucos funcionários, eu vi de perto. Eu participei, inclusive, quando o cara foi lá no shopping conversar, fui eu e um outro, na época eu era programador, o outro também, fui eu e o analista junto com ele para conversar com o cara para ver o que podia fazer, o que não podia fazer. Então eu participei da decisão, estive perto, e eu vi que foi uma ideia. Opa, desculpa. E foi uma ideia que. Pronto, desliguei. Foi uma ideia que acabou com uma conclusão ruim. E como essa, pessoal, tem várias, né? E o que a ideia é que você use uma ferramenta, você use um balizador para que a tua decisão não seja uma decisão só intuitiva. Lembrando que toda ferramenta tem um nível, tem um grau de subjetividade. Então, a gente tem que pensar nas que tem menos, mas todas têm. E eu vou te identificar, quando a gente falar das ferramentas, eu vou identificar onde está a subjetividade, até para a gente ver formas de reduzir essa subjetividade. Por exemplo, se a gente fala do brainstorming, né, que muita gente usa essa ferramenta. O brainstorming, o brainstorming é extremamente subjetivo. Você tem uma ideia e aí você depois vai fazer um filtro dessa ideia com as pessoas. E a ideia é o quê? Se você fizer um brainstorming e depois não fizer um filtro, ou seja, você fizer uma validação daquelas ideias, né? Se você só fizer as ideias, escolher uma ideia e pensar sem fazer o filtro, você tem um problema sério. Então, muita gente ensina o brainstorming sem fazer isso. Outra coisa, por exemplo, SWOT, né, que a gente nem vai ver, porque é uma ferramenta muito comum, né, que você usa para tudo, é uma ferramenta muito legal. Mas o que acontece com a SWOT? A SWOT ela tem uma fase que você elenca, né, as frases, né, as forças, fraquezas, né, oportunidades e ameaças. E aí, no final, você compara, você vai pegar uma frase, vai pegar uma parte da parte interna, ou seja, uma fraqueza ou uma força, e vai comparar com uma oportunidade, uma ameaça. E vai ver se aquela oportunidade frente àquela fraqueza a empresa tem que fazer alguma coisa para resolver, para poder aproveitar, e a oportunidade frente a uma força, se ela consegue aproveitar aquilo. Muita gente faz só as frases e não faz o choque, né? Porque o choque ele requer o quê? Um desgaste, porque as pessoas vão discutir, vão debater, mas a ideia é, na medida que você debate, que você discute, que você chega a uma conclusão, a possibilidade de erro diminui. Então, a gente vai discutir justamente esse lado, né, que muita gente, às vezes, até perpassa da ferramenta, dizendo assim, não vamos fazer isso não, que isso dá dor de cabeça, né? Então, é engraçado, porque eu usava o SWOT, até foi engraçado que quando eu trabalhei mais de 12 anos com processo de planejamento estratégico. Então, a gente usava muito SWOT, né? Usava demais SWOT. Para quê? Para definir os temas. A gente só usava para definir os temas principais do planejamento. E aí, no final, tinha, né, aquele negócio que você fazia a oportunidade frente a uma força, a oportunidade frente a uma fraqueza, a ameaça frente a uma força e a ameaça frente à fraqueza. E aí, o que acontecia? Quando fazia, saíam umas frases, né? E as pessoas discutiam essas frases. Olha, era o rolo, né? Até então, quando estava na escolha, no brainstorming, naquele negócio, estava legal. Na hora que ia discutir essas frases, é que tinha as colisões, né? Só que isso aí é o processo decisório. O processo decisório não é feito de todo mundo fazer assim ou de todo mundo fazer assim. A ideia é que você tenha uma opinião, que você coloque a sua opinião e que você chegue a uma conclusão que seja melhor para a empresa, né?
Então, isso tudo que eu estou falando para você, provavelmente você já deve ter ouvido. Mas a ideia é, em discurso é fantástico, mas na prática a gente vai ver isso, na prática, como é que vai funcionar. Tá certo? Essa é a minha ideia. Por isso que a gente tá com um enfoque um pouquinho diferente de processo decisório que você já teve em outras disciplinas, com certeza. Tá? Porque o enfoque, se apresentar a ferramenta em si é ótimo, mas você tem que apresentar o problema da ferramenta, ou seja, a hora que você tem que fazer uma coisinha diferente para a ferramenta ser mais efetiva para a empresa. Né? E algumas ferramentas que pouca gente gosta de usar, porque justamente são ferramentas que levam ao impacto, que levam ao confronto. Né? E do confronto, pessoal, muitas vezes, do conflito, do confronto, muitas vezes sai a melhor solução. Né? Porque as pessoas têm que defender suas posições e aí a maioria vai aceitar a posição que for melhor defendida. Né? E aí, nessa hora, entra justamente o que você aprendeu de negociação para poder saber defender adequadamente as suas posições, tá certo? E de comunicação também. Então, uma escolha de diferentes alternativas e possibilidades, a decisão é tomada para resolver algum problema ou aproveitar alguma oportunidade. Problema você vê aí também ameaça, né? Ou aproveitar alguma oportunidade. Dois tipos de decisões principais: tem as decisões programadas, que é aquelas que já foram, situações que já foram enfrentadas antes e se comportam da mesma forma, ou seja, não há necessidade de criar ou desenvolver nenhuma alternativa. Por exemplo, você tem um fornecedor, você pede peça para esse fornecedor e vem uma peça com defeito. Tá? Para você ver uma coisa, aconteceu comigo. Eu botei um pneu no meu carro antes da pandemia, né, antes desse negócio, e aí o carro ficou parado, eu não usei o carro, e hoje eu fui lá ligar o carro de manhã cedo, bem cedo, que eu dou aula de manhã cedo, bem cedo, fui ligar o carro, e o meu pneu estava vazio. Ou seja, veio com defeito de fábrica, porque eu não usei o carro, veio com defeito de fábrica. Só que já passaram alguns meses, né? O que vai acontecer? Eu vou lá no meu fornecedor, vou falar, olha, estou acostumado a comprar pneu aqui, aconteceu isso, e vou ver o que vai acontecer. Né? Ou seja, não tem esse hábito de trocar. Mas uma empresa, ela tem um fornecedor e tem um hábito de trocar. E aí, pensa bem, para o fornecedor é bom que a empresa seja cliente dele, porque ela sempre vai comprar nele. Então, ele vai tentar fazer o melhor para a empresa, tá? Para a empresa cliente dele. E da mesma forma, você, se tiver um problema, você não vai arcar com aquele prejuízo. Então, você vai levar para trocar a peça. Então, uma decisão simples: a peça chegou com defeito, o que eu faço? Eu pego a peça, peço para um funcionário X, que está acostumado aí, ou então jogo a peça numa caixa, quando encher, eu levo a caixa para o fornecedor, e o fornecedor troca as peças, vai demorar X. Então, o que aconteceu? É uma decisão que eu estou acostumado a fazer. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fiz, eu não sabia com quem falar lá para devolver a peça, né? E aí depois, não, agora você fala com o João lá, da empresa, que você vai devolver a peça para o João. Aí a segunda vez já sei que é o João, aí fui de tarde, o João não estava lá, o João trabalha de manhã. Então você já sabe que, ou seja, na medida que você foi fazendo, você foi melhorando e estabeleceu um processo. Se você estabelecer um processo, ela virou uma decisão programada, ou seja, sempre que acontecer, ninguém vai ficar, eu tenho várias alternativas. Não, se eu tenho uma alternativa, que é pegar a peça e levar no cara e trocar. Pronto. Tá? Você não teve que criar alternativa, analisar alternativa, porque uma vez você teve que fazer isso, mas depois entrou na rotina. Agora sempre eu faço daquele jeito e pronto. E você tem a decisão, que é o nosso foco, que vai ser o foco desse final do nosso curso aqui, ou seja, o final da nossa disciplina, que é justamente as decisões não programadas, ou seja, aquilo que você tem que fazer a primeira vez, que aparece uma ameaça, ou um problema, ou uma oportunidade, e aí, ao aparecer, você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer algo, tá? E aí, para fazer esse algo, claro, você vai ter que criar alternativas, o que você vai fazer, depois criar um critério para escolher a melhor alternativa, e, finalmente, escolher um curso de ação. E aí, escolhido o curso de ação, você tem um resultado, que pode ser um resultado favorável, ou um resultado desfavorável, ou um resultado que poderia ser melhor, poderia ser melhorado. Tá? Então, o que acontece? Isso, em si, é uma decisão não programada. Então, vamos ler. Surge com o aparecimento de situações novas, podem ter diferentes formas de ser resolvidas, né, de alternativas, envolve o processo de realização de diferentes análises sucessivas, desde o entendimento do problema até a tomada de decisão. A gente vai ver vários tipos de processos decisórios, vamos ver os processos mais elaborados e os processos mais simples, né, mais simplificados, mas a ideia é o quê? Dentro desse processo, você utilizar bem as ferramentas para o teu nível de subjetividade ser cada vez menor, tá certo? Então, um exemplo aqui,
Companhias aéreas endividadas, opções, a companhia tem, ela pode fechar, ela pode resolver, vou me colocar a companhia à venda, ou eu vou fundir duas companhias que estão com problema, elas vão se fundir numa companhia só. Tá? Para você ver sobre isso, né, a gente teve casos no Brasil disso daí, de companhias que faliram e outras companhias, uma foi comprada por outra. Né? Eu sei de um caso de uma companhia que foi vendida. Se você for para a Ceilândia, você vai passar num lugar que tem uma padaria famosa lá, e do lado da padaria famosa tem um avião de passageiros de uma companhia dessa e tem um táxi aéreo pequenininho, e eles compraram aquilo que a companhia ela resolveu ser posta à venda, e ela sucateou, ela vendeu tudo. E aí, ao vender as aeronaves mais velhas, mais ruins, elas foram compradas e estão em praças do Brasil todo, inclusive nesse lugar que eu falei, no caminho de Ceilândia. Né? Antes de você pegar o viaduto, tem um viadutozinho que vai para Samambaia e para Ceilândia, para pegar Taguatinga. Na Via Estádio. Hã? Na Via Estádio. Via Estádio, isso, que passa a via de ligação entre Taguatinga e Ceilândia, né, para as QNLs. Que passa no Atacadão, não é essa via que você está falando? Exatamente, exatamente. Sabe até onde é? Já viu o avião lá, não já? O meu posto fica ali. Ah, tá vendo? É aqui pertinho de casa, professor. Pertinho de casa, talvez você já sabe. O que aconteceu? Isso aí foi fruto de uma decisão. A companhia aérea deu prejuízo e eles tiveram a decisão de vender os bens da companhia aérea, dela ser fechada e vender os bens. E aí, dois aviões dessa companhia aérea, da mesma, se você sabe, até a marca de um avião, você sabe do outro, que o outro era o táxi aéreo da mesma empresa. E aí os dois estão lá e foram vendidos na época do leilão daquela empresa, que ela foi vendida, né, depois foi posta à venda. Né? As coisas boas que estavam mais novas, outras empresas compraram, e as coisas mais velhas hoje estão em pracinhas do Brasil todo, inclusive essa perto da gente. Tá? Então, para você ver, foi uma decisão não programada, uma decisão aconteceu, a empresa teve um prejuízo muito grande, eles falaram, vamos fechar, e aí resolveram a venda. Outra empresa teve um prejuízo muito grande, ela foi adquirida por outra empresa. Né? E teve outra empresa também. Inclusive, a ideia daquele avião é ser reformado para fazer um restaurante dentro dele. A ideia eu acho que foi essa, mas já tem muitos anos, já está todo quebrado aquele avião. Ah, mas aquilo ali é um negócio que demanda muito tempo e dinheiro, né? E o cara acaba dando uma segurada. É uma decisão, né? E já está há muitos anos aquele avião lá. Eu lembro que eu já vi aquele avião, já faz muitos anos mesmo. Então, quer dizer, e o engraçado dessa história é o seguinte, foi uma decisão. Assim como foi a decisão para aquela outra empresa comprar o avião para depois, como você falou, reformar e fazer um restaurante. Só que aí outras ideias surgem, né? outras vontades surgem, e aí por causa, de repente, do valor e do retorno não imediato, a pessoa posterga e vai postergando aquela decisão. Isso também é uma decisão. Você postergar ou não fazer é uma decisão. Né? A ideia, às vezes, as pessoas falam assim, eu não gosto de tomar decisão. Não gostar de tomar decisão e não tomar, você já está tomando uma decisão. A verdade é essa. A decisão de não fazer também é uma decisão. Tá? Então, a ideia é que, frente a um problema, ou frente a uma ameaça, ou frente a uma oportunidade, uma coisa que não estava previsto o surgimento nem nada, você tem que tomar uma decisão. E aí, como você vai tomar essa decisão? É o objeto desse tema da nossa aula. Como você vai tomar? Eu vou tomar assim, vou fechar o olho, né? Igual aquele desenho, e vou jogar um dardo. Né? Eu até vi um filme, acho que foi anteontem, né? Um filme de um cara que ele ia viajar para algum lugar, e aí ele pegou o globo, né? O globo terrestre, ele falou, para onde eu vou? E aí ele rodou o globo, pegou assim, acho que era um dardo, alguma coisa pontiaguda, uma caneta, e aí, pum, parou assim, vamos para tal lugar. É muito bom, né? Só que eu acho que isso aí é meio loucura, né? Porque você tem recurso, você tem uma série de coisas envolvidas, mas o cara fez isso e foi. Resolveu morar naquele lugar. O filme é meio louco. Mas o que acontece? Tem decisões que são tomadas dessa forma. A pessoa fala assim, eu acho que é melhor fazer assim. E você, fulano, eu acho que é melhor fazer assado. E aí chega numa conclusão entre os dois e fazem. E aí fazem sem as informações corretas, sem analisar corretamente. Aí tem uma chance de acertar, a mesma chance que você tem de acertar na loteria. Né? Quando você joga, você pode ganhar e pode perder, mas a tua chance de perder ela é bem maior do que você ganhar. A ideia é o quê? Que você tome uma decisão baseada em alguma informação, em algum dado,
em alguma metodologia, em alguma ferramenta, até para você justificar se o negócio não der certo. Né? Então, e o nosso foco, o que são? São as decisões não programadas, as decisões novas, né? Porque as decisões antigas, elas já foram tomadas e você, eu podia ter feito melhor aqui, e você vai melhorando a decisão. Né? Mas tem decisões que são decisões importantes, por exemplo, decisões estratégicas da empresa, como eu falei, que eu já vivenciei isso, né? Fiquei até meio traumatizado durante alguns anos. Né? Acho até que eu brinco com vocês, já falei com vocês, e quando eu fui fazer administração, eu tive um professor na UFRJ que ele tinha sido lá no fundo, né? Lá não é Fundão, é lá na Praia Vermelha. E aí esse professor, né? Ele tinha sido diretor de uma empresa de refrigerante, uma coisa assim, um cara bastante famoso. Todo mundo falava, o professor tal. As aulas dele eram assim, brilhantes, né? E ele dizia umas frases, umas sacadas que eu gostava muito. E uma das frases que ele falou, que eu gostei muito, que ele falava que o administrador é aquele cara que vai trabalhar todo dia pensando que pode ser demitido. Por quê? Se você vai tomar riscos, né? Se você vai correr riscos, você vai ser um grande administrador. Só que você está correndo um risco. Você pode, de um dia para o outro, ser demitido. E ele foi demitido várias vezes. Ele falava, foi demitido, mas eu nunca deixei de falar. Ele falava assim, eu fui demitido várias vezes, nunca deixei de falar. O que acontecia? Eu era recontratado. As pessoas viam o meu valor e eu era recontratado. Né? Então, ele falava isso aí me motivou bastante, porque eu conheci muita gente ao longo da minha vida, eu fui administrador, como eu comentei com vocês, hoje eu sou, né, que eu tenho uma empresa, e o que acontece? Ao longo da minha vida, eu vi muita gente com medo de decidir. Né? E por que tem medo de decidir? Porque muitas vezes a decisão está só na cabeça dele. O cara, eu vou jogar jogo da velha e vou decidir. Não está baseado num método, numa metodologia. Mesmo você baseando na metodologia, você tem uma chance de dar errado. Agora, imagina se não for baseado nisso. Aí a chance é muito maior de dar errado. Né? Então, eu, por exemplo, tomei várias decisões na minha vida. Eu tinha uma alçada, né, que eu podia decidir até determinado valor, eu podia decidir. Eu comentei até que de uma das subsidiárias que eu tomava conta, eu assinava, né, pela subsidiária, me responsabilizando pelas informações da subsidiária. O que acontecia? Eu fazia escrituração de todas, mas uma caiu para mim, você vai ser o gestor, o cara à frente dessa daí. E eu fiquei. E aí o que acontecia? Cada vez que tinha que tomar uma decisão, me chamavam. Fulano, você também faz parte. E muitas vezes ficava todo mundo calado olhando, né? Porque ninguém queria falar com medo de tomar uma decisão errada e rodar. Né? E o que acontece? Como é que você não pode, você não deve ter medo, mas para você não ter medo, né, você tem que se guarnecer de alguma forma, tem que usar uma metodologia. Eu brinco, né? Por que a pessoa salta de paraquedas? Por causa do paraquedas. Por que a pessoa salta de avião de paraquedas? Por causa do paraquedas. Se não tivesse o paraquedas, ela não saltava. Porque ela tem grande possibilidade, com aquele paraquedas, de chegar no chão viva. Mas se não tiver o paraquedas, ela tem uma possibilidade quase que 100% dela morrer. Né? Então, quer dizer, a diferença entre a pessoa saltar de paraquedas, né, e vou saltar, não vou saltar, é o paraquedas. E o que é a mesma coisa para o gestor? A diferença entre você tomar uma decisão sem base e uma decisão embasada é a base, é você ter ferramentas, ter metodologias que vão te embasar para tomar a decisão. E essas decisões normalmente são essas não programadas. Né? A questão que eu estou te incentivando é porque o pior inimigo do gestor é o medo. Tá? O medo faz ele não andar, o medo faz a empresa dele patinar durante anos, faz a empresa dele fechar, com o maior soprinho ela fecha, aparece um problema, ela vai e desiste, chuta o balde, né? E desiste. Por quê? Por causa do medo. E o medo, muita coisa do medo está no desconhecimento. O fato de você desconhecer determinado assunto ou não estar seguro em relação a determinado assunto faz você muitas vezes abrir mão ou deixar de fazer as coisas. E aí você deixa de aproveitar oportunidades, deixa de se proteger de ameaças, deixa de resolver problemas imediatamente. Né? E aí o que acontece? A única coisa que um gestor nunca pode ser é omisso. Você pode ser um gestor que erra muito, você pode ser um gestor que até demora um pouquinho para tomar uma decisão, mas você não pode ser um gestor omisso, que você fecha o olho, vira para o outro lado e deixa rolar. Isso não. A única coisa que um gestor nunca pode ser é omisso. Se aparecer no teu colo para resolver, eu ficava nervoso. Né? Eu tenho que resolver o mais rápido possível, arrumar um jeito de resolver, porque conforme vai passando o tempo, o problema vai piorando.
a oportunidade, você acaba perdendo o timing daquela oportunidade, você perde o tempo e não aproveita, né? E aí você tem um problema grave nas suas mãos. Então, quando às vezes um funcionário fazia alguma coisa errada, chamava ele num canto, nunca na presença dos outros, conversava com ele e falava, olha, o que aconteceu, o que houve, deixava o cara explicar. Eu falei, pois é, você fragilizou isso, fragilizou aquilo, vamos procurar não fazer mais, vamos procurar resolver isso, o que você precisa para não acontecer de novo. Eu sempre fazia isso, por quê? Porque se você deixar passar, a pessoa não dá o valor que deveria dar, né? Então, os erros, né, isso também faz parte da decisão. Você, frente a um problema, você tem que decidir e tomar uma atitude, né? E a ideia é como tomar uma atitude correta. É isso que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Decisões programadas versus decisões não programadas. Você tem vantagens nas decisões programadas e desvantagens, né? Então, por exemplo, boa noite, Leonardo, tudo bem? Decisões programadas, elas normalmente estão baseadas em dados que são adequados, né? Porque, por exemplo, se já aconteceu aquela decisão anteriormente, se você já tomou essa atitude, já ocorreu aquilo anteriormente, é fácil você verificar os erros, verificar os problemas. Então, o que acontece? As suas informações elas vão ser melhoradas, porque você já fez aquilo anteriormente. Já uma decisão não programada, uma decisão nova, que apareceu uma coisa nova para você decidir, muitas vezes os dados que você tem são inadequados, né? Eu já dei até um exemplo para vocês. Nos anos 70, tinha um cara, né, chamado Malthus, que veio com uma teoria, e na época, vários filmes feitos assim, com Charlton Heston, vários filmes feitos, O Último Homem da Terra, né, o Soylent Green, uma série de filmes feitos assim, com base nessa teoria malthusiana que dizia que no ano 2000 não teria comida para todo mundo, não teria acomodação para todo mundo, que as pessoas iam tropeçar elas mesmas, que as casas iam abrigar 30, 40 pessoas, que que no meio da rua você ia andar e tinha gente morta no meio da rua porque não ia ter lugar para enterrar. Quer dizer, o negócio era brabo. Tanto é que foram feitos vários filmes apocalípticos feitos com base nisso, né? Nessa teoria malthusiana que dizia que no ano 2000 ia acontecer isso, só que ele não previa que ia ter transgênico, não previa que ia ter fazenda submarina, não previa uma série de coisas. Então, são variáveis que, na época que ele pensou, que ele formulou a teoria da PA e da PG, né, que a população crescia em PG e os alimentos cresciam em PA, então e ele calculou, em determinado ponto, não ia ter comida para todo mundo e não ia ter espaço para todo mundo. Então, ele calculou isso, e aí isso levou a uma série de coisas. Você vê que hoje as pirâmides da Europa estão invertidas, né? Ou seja, tem mais gente velha do que gente nova em vários países. Quer dizer, a coisa está até pior, muito pior do que estava nos anos 70 em relação a isso, que tinha uma mortalidade, uma série de outras coisas. Mas por quê? Porque as pessoas tomaram atitudes, algumas atitudes foram tomadas e acabou essas atitudes sendo tomadas até em demasia, e aí a coisa inverteu. Hoje em dia não está mais como estava, né? E nem se chegou à ideia que ele tinha na época. Então, sempre quando você toma uma decisão, tem variáveis para uma decisão nova, tem variáveis que você pode não ter visto, né? Então, por exemplo, existe uma forma, não sei se você já ouviu falar de uma teoria dos impactos cruzados, que você calcula várias variáveis e elas vão para criar um cenário, né? E aí você usa Monte Carlo, uma série de coisas, você cria um cenário baseado nisso, dessas variáveis, só que aí, de repente, tem uma variávelzinha que você não considerou. E aí você não verificou o impacto daquilo, você vai ver, na hora do resultado daquele curso de ação, daquela estratégia, não deu tão certo quanto você esperava, ou acabou dando errado, você não considerou aquilo, né? Eu brinco, tem um exemplo até de uma empresa de chuveiros famosa no Brasil, que ela resolveu vender chuveiro, fez uma campanha monstruosa, numa área que ela quase não tinha chuveiro, que os chuveiros lá eram todos de aquecedores, né? Então, acho que no interior de São Paulo. Eu não lembro da cidade, mas a água da cidade era salobra e o chuveiro elétrico dava choque. Só que eles falavam, poxa, nenhum vendedor está conseguindo vender lá, não sei o que lá. Poxa, tem que... Aí o vendedor chegava e falava, tentei vender, não conseguia. Por quê? Porque o cara botava o chuveiro, levava um choque e devolvia. Falava, não quero esse troço, não. Porque a água era salobra, né? E aí ficou nesse negócio muitos anos, porque o chuveiro era de metal, né? E aí alguém, um dia, conversando com o cara deu essa informação, não, a água daqui é meio salgadinha. O interior de São Paulo, a água daqui é meio salgadinha, a gente vai, bebe meio salgadinha. Ele viu e falou, puxa, sal, a água é mais densa,
ela dá choque e as pessoas não usam chuveiro elétrico. Então, era uma variável que não tinha sido considerada na campanha daquele chuveiro no interior de São Paulo. E não vendia nada, né? Aí eles fizeram outro tipo de chuveiro, desenvolveram outro negócio que era tudo de plástico, etc., para evitar, mesmo assim, dar um pouquinho de choque. Aí botavam terra e tentaram resolver isso. Então, às vezes, falta um detalhe, uma variável que não foi considerada. Para isso, é claro, por mais seguro que seja o processo, sempre vai ter uma possibilidade de falha numa decisão não programada, né? Aqui eu trabalho com dados repetitivos, com dados que eu já tomei essa decisão antes, já vi o que deu certo, o que deu errado, estou fazendo de novo. Lembra do exemplo das peças, a troca de peças, né? E aqui, não, eu estou trabalhando com um dado que é único, que é novo. Às vezes eu estou trabalhando com um dado que eu vi outra empresa que fez isso, eu estou vendo, se eles fizeram, deu certo, eu vou tentar fazer também. Né? Aí eu vou te falar daquela, tendo second mover, né? Você deve ter visto em planejamento isso, o first mover, que é o cara que dá a cara para bater, é o primeiro cara que tenta aquela estratégia. Aí o que acontece? Deu certo, um bolão de gente segue, né? É o second mover, vai todo mundo lá e tenta fazer a mesma coisa. Mas o cara está lá, o primeiro cara, ele bate com a cara no prego, né? Que a gente brinca, né? E aí, se der certo, o prego vai e entra na parede. Se não der certo, ele machuca a cabeça. É mais ou menos o que acontece, né? Você deve ter ouvido falar disso, o first mover, o second mover e o last mover, quando falou de planejamento. Então, às vezes, o que acontece? É aqui eu tenho um ambiente controlado, um ambiente que eu sei que vai acontecer. Aqui não. Aqui eu estou trabalhando no campo da novidade, da experimentação, e a possibilidade de erro é bem maior. Tá? Aqui ela é tomada em condições estáticas e imutáveis. Por que são imutáveis? Elas são menos mutáveis. Eu não gosto, eu tirei de um autor, né, que é Venato. Particularmente, eu não gosto da palavra imutável. Eu acho que a palavra imutável nos dias de hoje ela é forçação de barra. Eu acho que tudo pode mudar. Às vezes não muda tão rápido, não muda de uma forma tão radical, mas muda. Às vezes suavemente, mas muda. Né? Então, mas é tomada numa condição mais estática e menos mutável. Eu prefiro assim, tá? Já essa aqui, a decisão não programada, é em condição muito dinâmica e muito mutável. Você, por exemplo, aproveitar uma oportunidade, aparece a oportunidade, de repente sai uma lei, e aí acabou. Dou um exemplo, eu adoro dar exemplo para vocês, o exemplo das madeireiras, né? Que eu acho que eu já falei na sala, já falei não sei se nada de vocês no da manhã, né? Que as madeireiras, houve uma lei, e a lei autorizava que você comprasse um terreno, né, no Amazonas, um terreno já com floresta, com tudo, para você fazer uma fazenda, e você podia desmatar metade do terreno, e aí depois você fazia o replantio, passava 3 anos ou 5 anos, e você ia e desmatava o resto, ou seja, crescia a árvore de um lado, você desmatava o resto e ficava fazendo isso. E aí depois saiu uma lei, em tempos, eu acho que foi dos anos 2003 ou 2004, saiu uma lei aí que dizia que não, agora você só pode desmatar 20% da área, e a cada 3 anos mais 20%, desde que você fizesse o replantio e aí tivesse a mesma quantidade, uma série de dados, ou seja, quem comprou, baseado nisso, quebrou a cara, porque a lei mudou tudo. Então, várias madeireiras viraram clandestinas, outras deixaram de ser, fecharam as portas, outras começaram, né, a fazer o que não devia, de matar muito além, né, mas no início elas tinham intenção de funcionar legalmente, normalmente. Mas aí aconteceu isso, e algumas tomaram, quem não queria trabalhar errado, fechou as portas. Eu conheci um cara, inclusive, um colega meu, que aconteceu isso, que ele fechou as portas porque ele não queria trabalhar ilegalmente, só que ele tomou a decisão baseada numa condição, a condição mudou, por causa de uma lei surgida, mudou o governo, mudou essa lei, acabou. Entendeu? Aí ele teve que fechar as portas. Então, às vezes, né, as condições são muito mutáveis, são muito dinâmicas. As decisões também programadas, eu baseio numa certeza, em algo que eu já fiz. Né? Então, se é algo que eu já fiz, ou algo que outros já fizeram, eu estou mais certo, né? Eu tenho mais previsibilidade. Eu sei o que vai acontecer. Enquanto que aqui não. Aqui é uma condição de quase, às vezes, total imprevisibilidade. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se não vai dar. Então, você vê vários projetos de empresa, até dei o exemplo que aconteceu na minha vida, né? Lá em Curitiba, que eu comentei com vocês, é um exemplo que eu gosto de trazer, porque foi algo que norteou, né? Às vezes que eu tentei, que apareceram outras ofertas para mim, eu pensava muito nisso e falava assim, às vezes, mais certo é ficar do jeito que você está, esperar um pouquinho, e um dia as coisas melhoram. Né? Eu sempre pensava assim,
Foi uma decisão, né? Poderia ter arriscado, mas eu preferi não. Já arrisquei uma vez, quebrei a cara, a segunda vez já fica mais difícil, né? E aí arrisquei, quebrei a cara porque eu saí de um emprego mais ou menos que eu tinha uma certa, né, como é que eu posso dizer? Eu ganhava menos, mas eu tinha uma certa estabilidade para ir para eu ganhar mais, que eu não tinha estabilidade nenhuma, nem a empresa tinha, né? Então são decisões que a gente toma. E aquela história, a imprevisibilidade, a ideia é que você use ferramentas que possam reduzir essa imprevisibilidade, só que não vão zerar ela, porque é uma coisa nova que você está fazendo. Às vezes é uma coisa nova para a tua empresa. E devido à cultura, devido a aspectos internos, o resultado pode ser completamente diferente de outra empresa que implemente isso, né? Aqui elas podem ser computacionais, ou seja, você pode, de alguma forma, automatizar a decisão. A gente falou dessa questão das peças, né? Você pode fazer um normativo, e nesse normativo você fala assim, olha, se tiver uma peça defeituosa, você pega a peça defeituosa, coloca na caixa, e terça-feira, ou quinta-feira, ou sexta-feira, vai vir um cara aqui, vai recolher essa caixa e vai levar no fornecedor e vai deixar uma caixa zerada. Então você cria uma rotina. Quando a gente fala computacional, pode ser rotinizada ou automatizada. Então, é uma coisa que está de uma forma assim, que virou uma forma mecânica de fazer. Mas, é claro, uma vez ela foi tentada com uma decisão, né, uma decisão não programada, só que a partir ela passou a ser uma decisão rotineira, então ela virou uma decisão programada, né? Aqui vai depender do julgamento profissional, ou seja, naquela hora, naquele momento, né, as pessoas envolvidas vão julgar o que devem fazer. Aqui não, já está previsto o que vai fazer. Aqui na hora, e você vai provavelmente trabalhar com correções. Olha, eu fiz isso, achei que ia dar aquilo, e o resultado não deu, eu tenho que corrigir. Eu fiz isso, vou ter que... não deu, vou ter que corrigir. E assim vai, né? Decisões programadas e decisões aqui são descentralizadas para os subordinados, porque é uma coisa que já está, né? Já está na rotina da empresa, é uma coisa que acontece sempre, então eu posso dizer para o cara, se acontecer isso, você tomar essa decisão, tá? Beleza. Né? Já aqui não. Aqui vou botar um O aqui, tá, pessoal? Quando eu for disponibilizar. As decisões aqui são centralizadas. Por quê? Porque está nos níveis de responsabilidade da empresa. Eu posso até ser uma decisão participativa, que eu vou convocar várias pessoas e vou conversar a respeito. Pode ser assim. Mas mesmo sendo uma decisão participativa, o que vai acontecer? No final, a responsabilidade da decisão vai estar só em algumas cabeças e não em tantas assim, né? A palavra final normalmente vai estar no board da empresa, ou vai estar com o executivo, ou com o gerente de visão, com alguma coisa, dependendo que tipo de decisão seja. Mas a ideia aqui eu tenho um risco mais elevado. Aqui o risco é pequeno, então eu posso passar para alguém que vai fazer isso no dia a dia, virou uma rotina, né? Então a decisão programada ela acaba se tornando uma rotina, enquanto que a decisão não programada ela acaba sendo um evento de risco para a empresa, tá? O processo de tomar decisão é a sequência de etapas que vai da identificação de uma situação até a escolha e colocação em prática de uma ação ou solução, de uma estratégia, né? Ou seja, de um curso de ação. Você tomou uma decisão de fazer X. Para você fazer X, para aproveitar aquela oportunidade, você vai ter que treinar para o pessoal, você vai ter que comprar determinados equipamentos, você vai ter que separar um pessoal que trabalha, né, para fazer aquilo, para gerenciar aquilo, às vezes você vai ter que terceirizar. Então, vai envolver uma série de atitudes, uma decisão simples que é aproveitar uma oportunidade. Vai envolver uma série de atitudes. E aí, nessa hora, tá, como você vai ter que, claro, pesar isso, colocar na balança, ou seja, quanto vai me custar fazer isso e quanto eu vou efetivamente ganhar com isso e em que prazo. Então, por exemplo, né, eu gosto sempre de citar os programas de televisão, porque muita gente vê, às vezes o aluno não está vivenciando isso agora, mas ele está vendo pessoas que vivenciam. E agora a gente conta com alguns programas, tipo, como eu falei para você, o Shark Tank, eu gosto muito do Shark Tank Brasil, você vê a coisa da realidade nacional, né? E você tem o Shark Tank americano, que eu particularmente gosto mais. Por quê? Porque os valores são muito mais altos, o risco é mais alto, né? E o cara vira realmente milionário da noite para o dia. Aqui é mais difícil um pouco, né? Até por causa da questão cultural, mas lá é uma coisa assim, o cara tem uma ideia brilhante, e essa ideia brilhante vira um produto, o produto vira uma empresa, e a empresa deixa o cara rico, né? Aqui você tem uma ideia brilhante, né, às vezes, aí você consegue fazer uma empresa, consegue fazer uma estratégia,
E aí você ganha, mas você não ganha com a velocidade. Eu diria que lá os negócios nascem da noite para o dia, mas também morrem da noite para o dia. Aqui os negócios não morrem muitas vezes tão rápido, mas também não crescem tão rápido assim. Então, uma coisa, né? Existem exceções, claro, lá e aqui, né? Existem exceções, mas a ideia é o quê? Tudo que você vai fazer aqui no Brasil, você tem que ter um cuidado um pouco maior, porque aqui você tem muita mudança, né? Tem mudanças políticas, tem mudanças econômicas, tem crises, tem pacotes, né? Tem pandemias, tem coisas que aparecem de repente, e aí o que você vai fazer, né? Então, ou seja, existe um fator surpresa muito grande. Por ter um fator surpresa muito grande, as suas decisões elas têm que ser mais ainda estudadas até num país que tem uma certa estabilidade, uma estabilidade de moeda, uma estabilidade política, uma estabilidade de negócios, né, de mercado. Então, quanto mais instável for o mercado, a política, etc., mais arriscadas são as suas decisões, ou seja, a necessidade do uso de ferramenta ela é bem maior. Eu brinco que uma vez eu tinha um amigo meu, tá, que a esposa dele trabalhou comigo, né? E aí a gente acabava saindo junto, né? Saiu os casais juntos, etc. E aí, quando a gente saía, ele falava muito do emprego dele, do trabalho dele. Ele trabalhava para uma multinacional bem grande, e ele era gerente de produto da multinacional, então aprendi muito com ele, muita coisa com ele que hoje eu uso bastante nos meus trabalhos de consultoria, muita coisa que eu aprendi com ele em papo, em conversa. Ele contava detalhes e coisas, e eu tentava sempre extrair, né, o porquê das coisas, né? Às vezes, numa conversa, o cara joga algumas coisas, e era interessante, ele falava primeiro da instabilidade, né, que eles tinham uma meta para bater, acho que eu já até comentei isso em sala, tinha uma meta para bater, e aí tinha 6 meses para bater aquela meta. Aí não batia em 6 meses, aí o cara virava para ele, em vez do cara bater nele e falar, vou te... E o cara não falava nada, chegava perto dele e falava assim, olha, o que faltou para você bater essa meta? Aí o cara falava, faltou pessoal, faltou dinheiro, faltou isso, faltou aquilo. O cara chorava. E aí ele aprendeu. Quando ele era trainee, os caras comentaram com ele. Chora, mas chora certo, porque se você chorar errado, você vai rodar. Engraçado, né? Mas é verdade. E aí o que ele fazia? Ele anotava todos os problemas. E aí ele dizia para o cara, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Aí o cara falava, você precisa disso? Passa para mim. O que o cara pedia, eles davam para o cara. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de um orçamento maior, eu preciso não sei o que lá. Aí passou mais 6 meses. Aí viraram para ele e falavam assim, né? Bateu a meta? O cara, bati. Então, tudo bem. Bati, beleza, continua aí. Bateu a meta? Não bateu. Poxa, foi um prazer te conhecer, mas já era. Tchau. Então, por quê? O preço da decisão. Ele te dava os meios para você decidir, mas você tinha que fazer as melhores escolhas e verificar o que realmente, aonde você errou. Então, te dava uma chance de conserto, né? E várias empresas assim multinacionais, empresas do exterior, trabalham dessa forma. Você tem direito a errar uma vez. A segunda vez, né? Tchau. Eu disse para você que, inclusive, a tolerância ao erro varia de país para país, de cultura para cultura. Mas, é claro, a tolerância ao erro ela é boa para uma série de aspectos e, às vezes, também o excesso de tolerância é ruim, né? Então, a gente já comentou sobre isso. O processo de tomar decisões é parte do trabalho dos administradores, é destacado constantemente por diversos gestores e estudiosos de administração. Por isso que eu já falei para você que é um assunto que, com certeza, você já ouviu a beça, né? É uma coisa que você já ouve com frequência, né? Em várias disciplinas, você já deve ter ouvido falar de processo decisório, né? De algumas ferramentas você já deve ter visto. Talvez a abordagem que eu vá fazer mais adiante é que seja realmente uma novidade para você, porque eu realmente não vi em outras disciplinas, mas pode ser que alguém, de repente, tenha usado. Mas o lance é que ele vai te dar uma visão diferente. E essa visão diferente faz você ser um profissional diferente no mercado e ser também um dono de empresa diferente, ou seja, você vai ter uma chance diferente das outras pessoas, provavelmente uma chance maior de sucesso do que outras. Claro que existem exceções, eu já disse para você, o negociador, né? Você vai achar vários negociadores que são despreparados, mas você vai achar alguns também que são extremamente preparados, muito preparados mesmo. Você vai achar vários gestores que têm um conhecimento parco do processo decisório mais técnico, mas você vai achar outros que são assim, que dão aulas para você de processo decisório, porque são caras que já levaram muita pancada na vida deles e aprenderam, né? Alguns ensinam, outros não ensinam, né? Aquilo que a gente gosta de falar.
Os elementos do processo decisório. Pelos elementos, lembra que quando a gente falou da comunicação, eu falei dos elementos da comunicação. Quando a gente falou da negociação, eu falei dos elementos da negociação. Não seria diferente, eu estou falando do processo decisório, eu vou falar dos elementos do processo decisório, e pelos elementos você já vai entender um pouquinho. Tá? Eu gosto de a gente ir abrindo, né? Abrindo as janelas, as portas aos poucos, para aumentar o entendimento. Né? Então vamos lá. Tomador de decisão, a empresa ou o indivíduo é que faz a escolha entre as alternativas de ação. Às vezes você tem uma pessoa que é o decisor, é o presidente, o CEO, é o cara que dá a palavra final. Tá? Às vezes você tem um grupo. Hoje em dia, inclusive, se trabalha mais a nível de colegiado. Não se trabalha tanto, né, com uma pessoa decidindo, até para a pessoa dividir o peso da decisão, mas também, principalmente, para evitar questões de vaidade, questão de favorecimentos pessoais. Então, quando você tem um grupo de pessoas tomando a decisão, eu diria que as ideias loucas elas são reduzidas. Normalmente são. Tá? As ideias loucas, as opiniões doidas, ou seja, o nível de subjetividade ele cai, porque a pessoa fica até sem graça de apresentar determinadas ideias, porque ela pode ser mal vista ou podem pensar mal dela, então a pessoa já fica meio constrangida, né, e acaba a coisa sendo mais assertiva quando você tem quando as pessoas dividem a decisão, né? Quando você tem uma decisão colegiada envolvendo 4, 5, o ideal que seriam números ímpares, né? 3, 5, 7, 9, 11 pessoas, entendeu? Então são decisões que elas até demoram um pouco mais. Quanto mais gente você tem para decidir, provavelmente mais demorada vai ser a sua decisão, porque cada pessoa vai ter uma ideia, vai querer ser ouvida, vai ter os seus pontos e contrapontos, até se chegar no meio termo. Né? Então, o tomador de decisão, uma pessoa, o grupo, que é a pessoa que vai bater o martelo, que vai fechar efetivamente a decisão. Você tem os objetivos, né, que são os objetivos que o tomador de decisão pretende alcançar com aquela decisão. Então, por exemplo, eu estou tomando uma decisão para melhorar a rentabilidade da minha empresa. Até comentei, né? O caso que aconteceu comigo, aquele gestor, naquela época, em Curitiba, da empresa que eu trabalhei, tomou uma decisão porque ele achou que estava entrando pouco. Ele queria que entrasse mais. Ele ficou, né? Aquela brincadeira, aquela coisa que eu falo da galinha dos ovos de ouro, né? Quem já conhece a fábula sabe que a galinha todo dia botava um ovo de ouro. Aí o cara quis mais e falou assim: vou abrir a galinha e tirar todos os ovos que ela tem ali dentro. Só que o ovo era gerado pela galinha, né? Na história, na fábula, era assim. Então ele abriu e viu que era uma galinha normal, não tinha nenhum ovo de ouro. O ovo de ouro era produzido na hora. Né? E é mais ou menos isso que é a empresa. Às vezes a empresa passa um período que ela ganha pouco, mas ela está, de repente, um período, né, a gente está passando, por exemplo, um período complicado para as empresas. Várias empresas estão fechando, estão quebrando, né, porque não tinham capital reserva, não tinham, né, não foi previsto, foi uma coisa imprevista. Então o governo está auxiliando, uma série de coisas estão acontecendo, mas o que está acontecendo, tem gente que realmente está tendo um baque econômico, né, com algumas empresas. Está acontecendo isso, né, no mundo, não é só no Brasil. No mundo está acontecendo isso. Tá? A gente vê até, tem um amigo meu que está morando no Arizona, comentei com vocês, tá? E ele falou que os mercados, as pessoas brigam no mercado, porque está tendo desabastecimento, está tendo problema, tem lojas que não abrem, que vão abrir a loja, eles quebram, depredam ou assaltam. Então o negócio está esquisito, está sério o negócio lá. Phoenix, a cidade dele é Phoenix. E aí no bairro dele, coisa, ele mandou umas fotos para mim, mandou uns vídeos, eu fiquei horrorizado. Não sei se é uma coisa generalizada, mas aconteceu lá. Né? Pode ser agora que esteja melhorado, mas aconteceu, mandou esses vídeos. Aí o que aconteceu? Eu fiquei preocupado, eu falei, poxa, tomara que aqui não chegue a esse nível, né? Mas o que acontece? Às vezes o teu objetivo é um objetivo bom, né? Por exemplo, o objetivo dele não era ruim, era ter uma outra fonte de renda para a empresa. Só que ele desviou o recurso todo para lá e aí o dia a dia, a galinha dos ovos de ouro morreu, né? Não ficou sem comer milho, morreu, mais ou menos assim. Eu gosto de fazer essas alusões, né? Então, o que acontece? Eu tenho que ter um objetivo claro, e a ideia é que esse objetivo seja compartilhado, seja um objetivo da empresa, da maioria dos funcionários, do grupo gestor, da alta administração, e não seja o objetivo de um gestor, ou de uma pessoa, porque a pessoa tem um sonho estranho, quer implementar e às vezes não viu todas as variáveis, né, que envolvem o processo. Então, o outro elemento é o objetivo, é um elemento importante. Opa!
Outro elemento são as preferências. Aí entra a subjetividade. Vocês têm as preferências próprias do gestor. O gestor, às vezes, ele prefere, aqui eu gosto de citar, né, que teve uma eleição no Brasil antigamente, não vou te citar de quê, né, pode ter sido de presidente, pode ter sido de governador, pode ter sido de vereador, pode ter sido de deputado, né, em que aí fizeram uma pessoa foi eleita, né, e aí começaram a perguntar, uma rede de televisão, começou a perguntar para as pessoas e perguntou: por que você votou no fulano? Vamos botar fulano, pessoa, tá? Na pessoa. Pronto, votou na pessoa. Aí um cara falou assim: eu votei. Um cara falou assim: eu votei porque ele é um cara esportista, um cara enérgico, não sei o quê. O outro falou assim: eu votei. A mulher falando: eu votei porque ele era bonito. O outro votei porque ele era, como é que é? Porque ele era brabo. Ele era bravo. Batia, fazia o que ia falar e acontecer. Então, cada pessoa falou uma coisa e depois esse repórter voltou nas pessoas, deu essa assim, uma pergunta, viu várias respostas, depois ele voltou e falou assim: você sabe qual é a plataforma política desse. Não posso falar, José, não posso falar. Mas é por aí, vamos dizer que é por aí. Exatamente. Aí viraram e perguntaram: você conhece a plataforma política desse? Aí a pessoa falou assim: depois a gente conversa, depois no final a gente conversa. Você conhece a plataforma política dessa pessoa? Aí a mulher: não conheço não. E você votou nele por quê? Porque ele é tão bonitinho, né? Aí virou para o outro cara: você votou nele por quê? Porque o cara é desportista, o cara é novo, o cara é enérgico, não sei o quê. Você sabe, conhece a plataforma política dele? E aí os caras foram perguntando, de todos que eles perguntaram, ninguém sabia. Perguntaram para umas 15 pessoas, e as 15 pessoas falaram características que não tinham nada a ver, porque elas tinham preferências pessoais, né? Então, elas vão refletir os critérios subjetivos que o próprio tomador de decisão tem. Às vezes chegou um vendedor, um negociador para ele: eu gostei daquele cara, gente boa, cara legal, bacana. Hoje, aquela mulher bonita, não sei o quê. O cara decide baseado naquilo, né? Ou né, o negociador, a mulher fala: aquele cara é bonito, ou vice-versa, sei lá, né, hoje em dia. Né? Mas o que acontece? Às vezes, né, são critérios subjetivos, critérios que não têm a ver com o negócio em si ou com a decisão em si. Um critério pessoal. A ideia é o quê? Quando você tem várias pessoas, esses critérios pessoais eles diminuem. As pessoas ficam sem graça. Por exemplo, né, se você tivesse uma roda, pensa bem, vamos decidir quem é que a gente vai votar aqui na empresa. Dificilmente o cara ia falar na frente do chefe, na frente do colega, né? É verdade, às vezes sim, às vezes pesa a questão pessoal. Por isso que normalmente a decisão colegiada ela tem que ser entre iguais, né? Por exemplo, colegiado da empresa que eu trabalho, você tinha um diretor e tinha os executivos, né? O que acontecia? Quando o diretor falava: vamos fazer X, era difícil, o executivo dizia que ia fazer Y. Às vezes tinha um executivo lá que era mais corajoso, que eu até gostava muito dele, que ele dizia na cara do cara: não vai dar certo, não, porcaria, não sei o que. Agora o cara ficava de cara feia para ele, os outros ficavam assim: poxa, esse cara é corajoso, né? Agora, em vários casos, você tem, às vezes, empresas que o diretor falou, e aconteceu comigo, eu estava num processo de planejamento, numa diretoria, né, fazendo planejamento, eu sempre coordenava o processo, que eu acho que comentei com vocês. Então, eu estava num processo de planejamento de diretoria, e aí estava lá, e aí o diretor foi participar, claro, né? Ele tinha várias pessoas, um processo bem participativo. E aí, uma hora, eu explicando o objetivo, é uma coisa que é mensurável, é uma coisa que é mensurável, que tem que ser palpável, né? Tem que ser um objetivo racional, porque, né, eu tenho que mensurar. Aí ele foi e falou um negócio, eu não vou citar porque, né, a gente não sabe, né, o alcance, mas ele falou uma coisa que aí eu perguntei: como é que você vai medir isso? Aí olhou todo mundo para minha cara assim, como que disse: esse cara é abusado, né? Esse cara é muito abusado. Falar isso para o diretor, eu falei assim: não, eu falei: não, numa boa. Ele olhou assim meio feio, eu falei: não, numa boa. Não, tudo bem, achei que realmente a sua frase é bacana, mas como é que a gente vai medir isso? Não sei como é que vai medir, não, mas tem que botar lá. Mas o objetivo a gente tem que mensurar. Aí o cara que estava do meu lado começou a me cutucar, né? Falou assim: o cara que era da área, eu era de fora da área. O cara começou a me cutucar, tipo assim: deixa o cara, falou para botar, põe. Aí eu falei: não vai mensurar. Aí não deu outra. Foi, o cara falou: o cara não quis voltar atrás, né? Questão de orgulho, né? Essas coisas mais, vaidade.
Aí botamos lá, e passou 2 meses, viraram para mim e falaram assim: como é que a gente vai mensurar esse objetivo? Eu falei: pergunta para ele, porque não tem como mensurar. É extremamente subjetivo, uma coisa que ele tirou da cabeça. E aí ficou o troço do objetivo. O que você sugere? Eu sugiro que você revise o planejamento e tire esse objetivo e transforme esse objetivo numa expectativa de futuro, numa mini visão de futuro, porque é algo que eu quero, mas você não tem como mensurar isso. Né? E foi engraçado, né? Porque aí acabou ficando desse jeito. Foi bem engraçado mesmo. Nossa aula vai até 10h40, é isso? É, né? Sim, sim, sim. Sim, beleza. Então tá, temos 20 minutos. A estratégia em si, que é o curso de ação, o que eu vou fazer ao tomar aquela decisão, né? Então é bem importante, né, que eu vou mensurar o que eu vou fazer, eu vou fazer isso, até para você quantificar. Eu digo que o erro daquele cara, daquele dono de empresa lá de Curitiba, o erro dele foi justamente não mensurar as implicações da decisão dele, né? E aquela coisa, foi tudo baseado numa ideia que as pessoas só falaram que a ideia era boa, mas não falaram que iam comprar. E aí, quando ele foi botar no lápis e chegou na precificação, ele viu que o preço era um preço exorbitante, mas aí ele já tinha feito investimento, já estava endividado, já estava enrolado. Aí ele tocou, o que aconteceu? Quando os caras viram o preço, e por causa da situação, a condição que as coisas estavam, falaram: não, a ideia é boa, mas realmente não dá para fazer agora. Só que ele já tinha feito investimento, já tinha um pessoal parado que estava fazendo para desenvolver, então houve uma perda extremamente grande que não deu para gerenciar. Muitos trabalhos deixaram de ser feitos do dia a dia da empresa, né? E aí a empresa quebrou. Então, o principal foi que ele não mensurou o custo de ação, ou seja, ele não viu o gasto que ele ia ter, a implicação que ele ia ter ao todo. Né? Ele chegou e falou: vamos executar a ideia, esqueceu o resto, e foi em cima daquela ideia, e aí não funcionou. Né? A ideia deu errado. Se a ideia desse certo, talvez eu estivesse trabalhando até hoje lá. Uma empresa, né, podia ter crescido, eu era bem visto. Até, diga-se de passagem, eu tenho até a primeira reportagem que eu saí no jornal na minha vida. Estou lá magrinho, bacaninha, né? 18 aninhos, 19 aninhos, estou lá todo magrinho, bacaninha lá. E aí eu tenho até a imagem, depois eu vou mostrar para vocês a imagem do jornal, né? Da Gazeta do Povo, lá de Curitiba. Muito bacana, muito bacana. Gazeta do Povo, não, esqueci o nome. Ai, meu Deus. Acho que é Gazeta do Povo. É o jornal principal que tinha lá na época, não sei hoje, tá? E aí o que aconteceu? Era até bem quisto, né? Podia estar até bem agora, podia estar, né? Mas a decisão errada, a empresa faliu, quebrou. E provavelmente, se não fosse dessa vez, seria de uma próxima, né? Porque ele não viu a implicação da decisão. Muitas vezes, por causa do despreparo. O cara tinha um dinheiro, resolveu abrir uma empresa, começou a dar certo, que a ideia era boa, só que aí ele teve uma outra ideia e a outra ideia não funcionou. Né? Isso acontece, infelizmente, e acontece muito com empresa familiar, viu, pessoal? Que está a decisão centralizada numa cabeça. Acontece muito, muito mesmo. Não é pouco, não. A questão situacional, tá? Ou seja, que tem a ver com os aspectos em volta, com as circunstâncias que envolvem o tomador de decisão, né? E que tendem a afetar a decisão. Às vezes tem um influenciador, né? Até brincava, né? Tinha um colega que brincava que o problema não era quem decidia, o problema era o cônjuge daquele que decidia, né? Sempre o pessoal brincava, que às vezes o cara tomava uma decisão. Até eu contei para vocês o caso lá do trato feito, né? Que o cara tomou uma decisão lá, que foi fazer aquela estratégia da retirada da parede. Chegou em casa, a mulher deu uma bronca nele: pô, por causa de $50 você não vendeu essa tralha, volta lá e vende por quanto o cara quiser pagar. Então, quer dizer, foi uma coisa, né, que, ou seja, tinha um segundo decisor, né, que às vezes tem um segundo decisor, às vezes um terceiro, às vezes a pessoa é influenciada, né, por uma situação, por às vezes uma questão política, dependendo da empresa. Ah, não, fulano quer, porque o fulano quer, que é mais antigo, você tem que fazer. E as coisas são mais ou menos assim. Né? Às vezes você tem a questão situacional também, que é importante, e tem a situação também do mercado, a situação política, a situação econômica, uma série de circunstâncias, até dentro da empresa, da cultura da empresa, né? De repente, dos gastos que a empresa tiveram, ou seja, circunstâncias mesmo, né, que envolvem a decisão, que às vezes não estão dentro do processo, estão em volta, por isso são circunstâncias, são situações, mas que devem ser consideradas também pelo tomador de decisão. E você tem o resultado, que para mim é o ponto-chave, né? Eu brinco, né? Que, por exemplo, até a gente comentou isso, o americano, ele às vezes tem a frase, né, muito famosa, que diz que os fins justificam os meios.
Então, muitas vezes o cara vai, toma uma decisão, qual foi o resultado? O cara só quer já pergunta, qual foi o resultado da decisão? Não foi ruim, então acabou, o que você fez não prestou. Agora, se você tiver fiz os trancos e barrancos, mas no final teve resultado bom, então legal, beleza, e aí tá bom. É mais ou menos assim, o resultado é realmente onde você vai analisar se a tua decisão foi correta ou não foi correta, foi boa ou não foi boa, porque no resultado é que você vai mensurar o que você ganhou ou o que você perdeu, né? Então, ele diz respeito à consequência da adoção da decisão e da estratégia. Eu comentei, a turma da manhã, a gente foi até aqui, esse slide, tá? A gente falou mais, tem um debate inicial muito grande. Então, a gente vai falar do processo de decisão frente a uma ameaça, frente a um problema ou frente a uma oportunidade. Então, por exemplo, se eu for em relação a uma ameaça, tá? Eu vou primeiro perceber as diferenças entre a situação planejada, tá? E a situação real. Eu vou verificar se eu tenho alguma perspectiva de prejuízo, né? Vou olhar para aquela ameaça, né? Se eu tenho uma outra ameaça, às vezes junto com aquela, por exemplo, às vezes eu comentei com você, né? Eu tomei uma decisão, mas aquela decisão pode implicar numa outra decisão depois, né? Para eu me livrar de uma ameaça. Às vezes, como eu falei para você, teve, por exemplo, uma lei, né? Para me livrar da lei, eu resolvi, sei lá, desfazer aquele negócio, fazer outra coisa, e a implicação disso, às vezes o fato, vou demitir gente, vai acontecer, eu vou ter que pagar uma série de dívidas, uma série de coisas, ou seja, às vezes você vê só o problema e não vê o quadro, você vê aquele pontinho, né? Uma vez a gente fez essa análise, não sei se eu comentei com você, mas eu era responsável por uma subsidiária, a subsidiária tinha uma empresa que estava atrelada a ela, né? E a gente fazia, só que a empresa estava quase fechada, ela fazia uma movimentação por mês, às vezes não fazia nada, né? Por isso até eu acho que eu comentei até com alguns de vocês que teve uma época que você não precisava nem registrar, quando você não tinha movimento, você não precisava nem registrar. Depois o governo passou a exigir que você registrasse movimento zero. E aí, se você não registrasse, pagava uma multa, né? Então era engraçado essa história, você tinha que mandar o SPED zerado, né? Mas tinha que mandar o SPED de qualquer maneira. E durante muito tempo você não precisava mandar o SPED. E aí aquela empresa, por exemplo, ela foi mantida há muito tempo com uma ideia. A gente vai manter porque a gente vai abrir essa empresa para ajudar uma outra empresa, para ser uma opção de outra empresa seguradora e não sei o quê. E aí o pessoal manteve aquela empresa há muitos anos. E aí, finalmente, quando eu entrei, falaram assim, vamos fechar esse troço, porque assim, não tomou a decisão, está gerando prejuízo, vamos fechar. E a gente foi analisar o fechamento da empresa, ia dar um prejuízo enorme, porque você tinha que ter que pagar uma série de coisas, ter que fazer, ia ter que tomar uma série de providência, ter que, de repente, vender imóvel, fazer uma série de coisas, ou seja, ia dar um trabalho tão grande e ia ter um gasto tão grande que se adiou, falou, não vamos fazer agora não, e aí ficou mais alguns anos, até que finalmente se decidiu fechar a empresa, e aí teve aquele custo todo que foi planejado. Então, às vezes, você resolve uma ameaça, só que você tem que ver as implicações de resolver aquela ameaça, às vezes vem uma bem pior depois, né? Às vezes você se livra de uma onda pequena e atrás tem um ondão, né? É sempre bom, interessante ver. Às vezes é uma questão de uma frustração, né? Ou de uma irritação de algo que está acontecendo errado, você quer resolver, e aí, frente àquilo, né? Frente a uma ameaça e problema, você desenvolve, você toma uma decisão. Então, às vezes, né, uma percepção de diferença, uma perspectiva de um prejuízo, uma ameaça ou outra ameaça, uma frustração, uma irritação, você considera aquilo como uma ameaça, um problema dentro da empresa, e aí, baseado nisso, você toma uma decisão. Por outro lado, você tem a questão de uma perspectiva de recompensa, foi o caso da empresa lá de Curitiba que eu trabalhei, perspectiva de recompensa, uma oportunidade que aparece, um desafio, né? Vou aparecer, você vê que outra empresa fez determinada coisa e você, se eu fizer também pode ser que eu me dê bem, né? Um desafio, ou até um interesse, eu vou fazer alguma coisa para tentar aproveitar uma oportunidade e para isso eu tenho que tomar uma decisão, tá? Então, eu quis trazer esse desenho para você ver que problema tem vários tipos de problema na empresa, vários tipos de ameaça, e coisas que a gente chama de oportunidade, às vezes é uma perspectiva de recompensa, ou uma oportunidade em si, ou até um desafio para a empresa, uma cópia, imitar uma outra empresa que está se dando bem, alguma coisa assim. Então, você tem, em frente a essas perspectivas, você tem que tomar uma decisão, e aí você tem que eleger opções, né? E dentro dessas opções,
tem que escolher a melhor opção, que vai ser a sua decisão. Tá? Então, primeiro, né, esse quadro, frente a isso você toma uma decisão. Agora a gente vai um pouquinho mais além, que você tem um modelo básico de tomar decisão empresarial. Você começa identificando a situação, tá? Então, você identifica a situação, que pode ser uma ameaça, pode ser um problema, pode ser uma oportunidade. Aí você realiza um diagnóstico dessa situação, o que você precisa fazer para resolver essa situação da melhor forma, né? E aí você desenvolve várias alternativas, tá? De decisão. Lembra que eu falei que a decisão você tem que ter mais de uma alternativa, senão não deixa de ser decisão. Você desenvolve várias alternativas. Você avalia cada uma das alternativas e verifica que é melhor, né? Aí você finalmente seleciona a alternativa, implementa a alternativa, depois você monitora, né, e faz um feedback para saber se aquilo está sendo... resolveu o problema, não resolveu, ou aproveitou a oportunidade, não resolveu. E aí, normalmente, quando você, a não ser que você resolva, né, você vai identificar uma outra situação, vai diagnosticar, vai desenvolver outra alternativa, vai avaliar a alternativa e vai selecionar ou implementar outra solução. Então, é um ciclo, viu, pessoal, que a gente cada vez mais a gente entra e às vezes é difícil sair desse ciclo, tá? Porque às vezes você faz uma coisa, aquilo que eu falei, né? Quando é uma decisão programada, é algo que você já fez, já passou por esse ciclo algumas vezes, e aí chegou num modelo que a gente chama de modelo conciso, modelo sólido de decisão, e onde você já sabe que não vai perder, ou a tua possibilidade de perda é muito pequena, as tuas alterações são muito pequenas. Já numa decisão nova, ela vai ter que passar por esse ciclo, né? E aí cada vez mais você está vendo um probleminha, está resolvendo, de repente a ideia é o seguinte, pessoal, às vezes a decisão em si ela suscita outras decisões, né? É o que a gente tem que pensar. Ou seja, às vezes a gente fala assim, vou tomar essa decisão, acabou. Não, tem que tomar outras decisões quando você entra num curso de ação. E aí, nessa hora, muitas vezes, você tomou uma decisão, não teve o resultado que você esperava, e aí você tem a opção de insistir ou, se não era aquilo que você esperava, volta atrás, desfaz o que você fez. Claro que vai ter um gasto, pelo menos de tempo, né? Mas deve ter um gasto de funcionário, de recursos, uma série de coisas. E aí você fala assim, tá, mas eu vou voltar atrás para não gastar mais, né? Incrível que pareça, pessoal, eu bato muito nessa tecla, por quê? Porque os grandes problemas que eu vi em empresas, você sabe que eu comentei com você, que eu presto consultoria para a empresa, o grande problema das empresas é reconhecer que erraram e voltarem atrás, né? Eu até comentei que recentemente eu fui fazer uma consultoria numa faculdade, que eu comentei isso com vocês, e aí eu fui analisar o que o gestor estava fazendo, né? E aí o que ele fez? Eu falei, eu preciso saber os documentos para fazer a minha análise. E aí ele trouxe os documentos todos assim envesados, ou seja, tudo de um jeito assim. Aí eu falei assim, não, mas eu quero ver os documentos que geraram esses documentos. Não sei o quê. E aquela história, quando o cara diz que não, tem alguma coisa por trás, né? Se você não tiver problema nenhum, claro, te apresento aí, não sei o quê. Quando tem problema, o cara já esconde, né? Normalmente as pessoas põem o problema debaixo do tapete. E aí eu peguei e estava claro o problema, levei para o cara que me contratou, está aqui, claro, o problema é esse, não sei o que lá. E aí a famosa pergunta, né? Chamaram o cara, me chamaram, né? Aquele confronto, adoro isso, para não dizer o contrário. E aí eu expliquei o que aconteceu, o cara chegou, explicou, e aí o outro cara viu, né? Ele assumiu que realmente tinha errado, e aí virou para ele e perguntou assim, vem cá, você viu que estava errado, por que você não voltou atrás? Aí o cara ficou mal, se sentiu mal, não sei o quê, babá, babá. Aí ele, por fim, eu acho que ele já ia pedir as contas mesmo, aí ele virou e falou assim, olha só, imagina como é que as pessoas iam me ver se eu assumisse o erro. E aquilo para mim, sabe, quando eu ouvi aquilo, sabe, aí eu vi a vaidade, né, o orgulho do gestor. E o que acontece? Em detrimento da empresa, estava mal por causa de uma decisão errada, e essa decisão errada estava sendo sustentada por causa de questão de orgulho, de vaidade, de coisas por trás que não deveriam ter, né? Uma coisa que eu gosto muito da cultura oriental, eu gosto muito da cultura, principalmente da cultura japonesa, é o Kanban, né? Você já deve ter visto o Kanban. O cara errou, ele levanta um cartãozinho, o mundo inteiro vê que o cara errou. O pessoal que está atrás vê, o chefe dele vê, o pessoal que está na frente vê, para o mundo e vai ajudar o cara e resolve o problema.
né? Ou seja, em vez de culpar o cara, você é um idiota, você errou isso daí, você não teve. Não, teve um problema. Podia ter acontecido comigo. Vou resolver o problema. Não vou resolver o cara, né? Aqui a gente vai, malha o cara, joga pedra no cara, não sei o que, não sei o que lá, mas não resolve o problema, né? Muitas vezes o problema está não em achar culpado, não em querer prejudicar o culpado, mas o problema está em resolver o problema, né? Uma coisa interessante do processo decisório, esse daí é um modelo, né? O modelo é o seguinte: você vai ter que monitorar e vai dar o feedback no final. Atendeu? Ah, não atendeu. Não foi legal, já estava presente, viu? Não foi legal. O que eu vou fazer? Eu vou rediagnosticar a situação, ver o problema. Pode botar presente aí, pessoal, 10h35. Quem não botou presente, pode colocar presente aí, viu? Tá? E aí o que acontece? A pessoa vai e vê e não dá o braço a torcer, né? Não, eu volto a dizer, é difícil, viu, pessoal? Já uma vez, a gente já passou por várias coisas, né? Uma vez eu estava com o meu chefe e a gente viu que tinha um erro, um balanço, uma coisa assim, e eu falei assim, aí? E aí você tem até a previsão, né, de como é que você vai. Errou, o botou presente errou, o que vai fazer? Errou, justifica, né? Ah, não vou justificar, não, como é que vai ser, não sei o quê. Não, errou, justifica, errar é humano, né? E aí teve uma votação e no final o pessoal decidiu que realmente tinha que justificar. E é claro que tinha que justificar. Mas o fato de. A questão de não vou justificar por questão de orgulho. Ah, não vou voltar atrás, não sei o quê, não sei o que lá. O grande mal do gestor, ele reside nisso, em vaidade e orgulho. A verdade é essa. O uso da ferramenta, muitas vezes, diz para o cara que ele estava errado. Aquela decisão que ele acha que só tem aquilo. Né? É até engraçado, viu, pessoal? Que eu já falei com vocês que eu tive várias funções, né, no banco. Né? E eu lembro de uma vez que eu estava no NUSEG, no Núcleo de Segurança, né, daquele banco lá do Rio de Janeiro, e a gente foi investigar um furto. Né? Eu falei para você que eu trabalhava com dados, né, com parte de documentação eletrônica, essas coisas assim, fraude eletrônica, fraude via internet. Foi uma época da minha vida, foram 4 anos da minha vida que eu trabalhei com isso. E aí uma vez teve uma fraude num caixa eletrônico. Aí me chamaram para ir. E aí eu cheguei na agência e tudo indicava que era uma pessoa da agência que tinha acesso à chave, tinha isso, tinha aquilo outro. E a gente chamou o gerente da agência e falou, olha, todas as indicações é o fulano. Não, fulano é impossível. Fulano é gente boa, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê. O cara ia para a casa do cara, comia churrasco na casa do cara, do gerente geral, fazia acontecer. E foi justamente o cara que a gente pegou foto. Aí, quando a gente mostrou a foto do cara fazendo isso, levando dinheiro, aí o cara, não, foi ele. Mas ele, tipo assim, eu ponho a minha mão no fogo por ser o cara. E era. Porque o que acontece com as pessoas, né? Tem a vaidade, aquilo que você acha, a tua opinião a respeito de determinada coisa, né? Ela muitas vezes ela é superior até às questões técnicas, né? O grau de subjetividade de um gestor e o seu orgulho, a sua vaidade, e muitas vezes ele sobrepõe as ferramentas técnicas. A ideia é que a gente está falando isso, a gente está, né, num lugar que a gente pode errar para aprender. Então, o que acontece? A ideia é que você vai um dia virar gestor, ou você já é gestor, mas que você esqueça um pouquinho a vaidade, esqueça um pouquinho, né, o orgulho, e se errar, levanta a mão, como o japonês fala, olha, eu errei, vamos mudar, vamos fazer outro curso de ação e não insistir no erro, né? Porque a insistência no erro leva um prejuízo muito maior, leva um problema muito maior. E aí essa ideia desse ciclo, viu, do modelo básico de tomar decisão, é justamente fortalecendo isso. Muitas vezes, né, a decisão termina aqui, ó. Muitas vezes a decisão, deixa eu pegar aqui, ela termina aqui. Selecionou, implementou, acabou. O cara não quer nem ver se o que ele fez está certo ou não, né? Mas isso aqui é fundamental, ele verificar o que ele fez e verificar o que está faltando fazer e fazer. E aí tomar uma outra decisão e fazer. E a decisão pode ser até assim, olha, eu vou descontinuar isso aqui porque não deu certo, né?